Governador, o senhor apoiou o Bolsonaro, né, na reta final ali das eleições do ano passado. Diante das últimas notícias, inclusive das declarações, né, de Mauro Cid, o ajudante de ordens dele, as investigações, essas operações, inclusive da Polícia Federal, que trouxeram algumas revelações, o senhor se arrependeu desse apoio? Como é que o senhor vê a atual situação, de Bolsonaro diante dessas denúncias contra ele? Deixa eu deixar bem claro em relação a isso, Fabio. Tá certo? Muito claro. Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha vida e as minhas posições com muita transparência. Eu não tenho essa crise aí que você coloca, olha, você está arrependido e tal. Não, isso para mim não existe, não. Tá certo? Todos nós sabemos que existem falhas, todos nós sabemos que não existe aí nenhum deles que estava competindo lá para ser ali isento de toda ou qualquer amanhã denúncia que possa ocorrer. O que nós estávamos defendendo era a questão de princípios, tá certo? De ideias, de convicções daquilo que nós acreditamos em termos de modelo de governo. Entendeu, Fábio? Aqui você não está aqui respondendo pelo CPF de nenhum candidato. E como eu já coloquei também em outras entrevistas, se você buscar no tempo, eu sou o que tem maior longevidade em oposição ao PT na política nacional. Isso vem desde 1986, quando nós criamos a UDR, num levante nacional de garantia do direito de propriedade. Isso vem em 88, na discussão da terra produtiva como direito à sua propriedade, tá certo? Na Constituinte. Então, este processo, disputei com Lula em 1989. Então, a minha posição sempre foi muito clara, tá certo? Não cabe a mim aqui agora, tá certo, fazer valor ponderal de quem é que tem mais crime e que tem menos crime. Os dois candidatos foram apresentados ao país, tá certo? E como os dois candidatos vieram para o segundo turno, eu apoiei o Bolsonaro. Então, essa tese que agora eu estou triste, estou arrependido, não, isso não faz parte da minha história política. Eu sou um homem que eu assumo as minhas posições, tá certo? Eu acho muito ruim as pessoas que ficam depois, que fazem as coisas, depois fica cheio de melindres, quem sabe, talvez, não. Acho que o homem tem que ter a posição, a certa manhã, se aquela posição for correta ou não, ele vai ser avaliado pelos seus eleitores. Mas esse negócio de pé em duas canoas, toda hora quer ser bonzinho de um lado, bonzinho do outro, isso não faz meu Mas estilo. em relação mas em relação ao próprio Bolsonaro e a situação dele, governador, por exemplo, como é que o senhor vê essas... Ele é que tem que responder. Ele é que tem que responder. É um assunto do CPF dele. Ele é que tem que responder o assunto. Governador, o senhor tem razão quando diz que... Não cabe a mim responder nem os problemas pessoais dele, nem os problemas pessoais do Lula, nem os problemas pessoais de quem quer que seja que esteja no governo. Governador, o senhor tem razão, cada um responde pelo seu CPF, né? Mas o senhor é um político, já mencionou aqui, uma carreira longeva na política, foi deputado, foi senador, governador, reeleito. O senhor, portanto, sua carreira dependeu da manutenção da democracia. E ninguém está pedindo que o senhor responda pelos crimes alheios, mas o que se deseja aqui é uma avaliação sua em relação a esse cenário. O senhor acha que houve uma tentativa de golpe no Brasil? Houve uma tentativa de aviltar a democracia? O senhor enxergou com naturalidade aqueles acampamentos em porta de quartel, pessoas pedindo intervenção militar? O senhor acompanhou com naturalidade o comportamento dos comandantes militares na fase final do governo Bolsonaro? Aquele questionamento às urnas feito em pleno processo eleitoral, urnas que o senhor sabe bem, são urnas que estão aí há mais de 20 anos, nunca deram problema. Quer dizer, é essa conjuntura que se deseja do governador, que é um político experimentado, uma avaliação. O senhor acha que houve uma intervenção anômala no processo eleitoral? Josias, o que se pede não é uma análise após, Josias. O que se pede é uma análise no momento onde as coisas ocorreram. Aí que é a diferença dos políticos que têm postura. Quando no momento da vacinação, você viu a postura do Ronaldo Caiado. Quem é que foi para a praça pública enfrentar? Quem foi? Qual é o governante que enfrentou?
Quando se Não, foi o senhor diz bem, o senhor lembra bem, como médico. Quando se foi na discussão. Quando se foi na O senhor lembra muito bem. Quando se O senhor lembra muito bem, como médico. Não, só para fazer a. Tivesse avanço de invasões em Brasília. Eu sempre defendi o Estado Democrático de Direito, sempre na minha vida. Jamais vou cometer essa falha. A vida e o Estado Democrático de Direito sempre serão Mas valor. o senhor não está dizendo se houve ou não uma tentativa de golpe. Olha, não, aí você cria uma tese, olha, tem isso, tem aquilo, que decida lá quem tem que decidir se teve ou não. Eu não sou ali Polícia Federal, eu não tenho essas informações, eu não participei dessas reuniões, tá certo? Então esse negócio de querer, olha, agora é... Vem cá, na hora certa, eu não agi como político que tem a representatividade de ser governador do Estado? Sim. Agora, se eu tivesse, isso é que é a grande maioria, se acovarda na hora, tá certo? E depois, tá certo? Como se diz, depois da onça morta, aí todo mundo fica corajoso. Governador, Aí o Prêmio todo Nobel mundo de Fica Medicina corajoso. de 2023... Depois que caçaram o Bolsonaro, aí tem cheio de gente corajosa. Tá, deixa eu perguntar outro assunto. A coragem é na hora do enfrentamento, tá? Se mede o homem outro pela assunto. coragem dele diante das dificuldades. É ali que se mede a Certo. potência e se mede a independência moral e intelectual de um homem. Então E vamos política, lá. Vamos tá lá. certo? É O nessas Prêmio horas. Nobel de Medicina Depois de da onça morta, 2023 todo foi mundo entregue fica a corajoso. Mamadou